Aqui é a Aninha e eu vim para o nosso último vídeo dessa trilha de vagas. Então a gente falou sobre muita coisa, sobre síndrome do impostor, sobre como construir meu LinkedIn, como construir meu currículo, onde e como procurar vaga, como me preparar para a entrevista, como lidar com a frustração de receber um não. E o vídeo de hoje, ele tem a ver com o nosso último vídeo. Eu falei no último para vocês perguntarem para o recrutador por que não, para vocês terem aprendizados, mas e se eu não tiver nenhum retorno? Como que eu consigo avaliar se eu mandei bem, no que eu mandei bem e se eu mandei mal, por que eu mandei mal? O vídeo de hoje vai ser sobre essas pequenas técnicas que a gente pode ter no dia a dia para descobrir se eu tô mandando mal numa entrevista, quando ela tá acontecendo e na reflexão também depois que vocês fizerem do processo seletivo. Primeiro ponto é, os nãos vão acontecer, a gente não manda bem em todas as entrevistas, faz parte, a gente tá num momento de aprendizado. Com certeza, se vocês pensarem na primeira entrevista que vocês fizeram na vida com a última, vocês já evoluíram muito, já aprenderam pra caramba, então a gente tá nessa constante evolução. Mas tá bom, tô lá no meio de uma entrevista, como que eu posso saber se eu tô mandando bem ou não? Todos os pontos são de você olharem com quem vocês estão conversando. É outra pessoa do outro lado da câmera, ou às vezes ao vivo. Então, reparem em como essa pessoa está se comportando. Primeiro ponto, se ela estiver fazendo poucas perguntas, talvez ela tenha perdido algum interesse ou você já tenha respondido tudo, mas poucas perguntas pode ser um sinal amarelo de que algo não está indo tão bem. Então, tentem instigar e fazer com que a conversa flua, puxem algumas perguntas a respeito do que o recrutador está fazendo no fim da sua fala. Então, esse é um ponto amarelo. Segundo ponto de análise de como o recrutador ou a recrutadora estão se comportando. A próxima pergunta que ele ou ela faz não tem nada a ver com o que você respondeu. Então, fui lá, perguntei sobre... Aninha, me conta quem é a Aninha. Eu vou lá, respondo. E a pessoa não faz nenhum comentário sobre a história que eu contei. Isso também é um sinal que pode não ser tão bom. Ou eu consegui passar por tudo que o recrutador ou a recrutadora queria, ou a pessoa não se sentiu cativada ou interessada pela história. Então, prestem atenção nesses ganchos após as respostas de vocês, se o recrutador puxa uma conversa, ressalta algum ponto que você trouxe, isso mostra interesse e é bom, né? Porque provavelmente se ele falou disso vai ficar na memória dele, ele vai lembrar de você. Então, conseguir construir essas histórias é super importante. Terceiro ponto de análise da posição do recrutador ou da recrutadora é entender a linguagem corporal. Então, a gente está num momento de pandemia em que as coisas estão acontecendo mais online, é um pouco mais difícil de ver como a pessoa está se portando, mas a gente consegue saber num video call se a outra pessoa está focada ali ou se ela está lendo um texto ou respondendo uma mensagem. É possível ver o movimento dos olhos ou qualquer coisa do tipo. Esse é um indicativo bem interessante para vocês. Entendam se a pessoa está 100% ali com vocês. Se por algum motivo ela se distanciou ou você percebeu que ela não estava ali, é um sinal amarelo também de que alguma coisa pode não estar indo para o caminho que a gente deseja ou como a gente gostaria. Tá bom, percebi essas coisas durante a entrevista. Eu consigo mudar durante a própria entrevista? É possível que sim. É importante trazer ganchos e você mostrar o interesse, pensar nas perguntas corretas e trazer o que o recrutador quer ouvir. Talvez com isso você consiga puxar o recrutador de volta para estar interessado na conversa que vocês estão tendo. Mas às vezes não fazia sentido mesmo e tá tudo bem também, vocês podem aprender com isso depois. É legal que no fim de todas as entrevistas vocês consigam fazer um raio-x mais frio de como foi. Então, se vocês têm costume de anotar durante o processo seletivo ou fazer uma anotação pós o fim da entrevista, isso é super legal para vocês voltarem, revisitarem e entenderem o que poderia ter sido feito diferente, conseguir separar o que talvez não tenha sido culpa sua, mas também, enfim, o recrutador ou a recrutadora pode ter errado ou não ter dado a devida atenção como deveria ter dado para sua entrevista. Então é super importante fazer essa reflexão após todas as entrevistas que vocês fazem. Seja apenas uma repetição mental das coisas que foram faladas e das coisas que você trouxe, seja anotando mesmo e revisitando frases, às vezes como que você construiu a linha de raciocínio. Isso é super importante para vocês entenderem os pontos que vocês vão poder se desenvolver e melhorar para a próxima. E agora, pra gente finalizar o vídeo, eu queria trazer algumas dicas para, mandar bem mesmo nessas entrevistas e como ter certeza que vocês estão indo bem. Primeiro ponto, entenda o que o recrutador ou a recrutadora estão querendo perguntar e respondam com começo, meio e fim.
Se ela perguntou sobre a sua experiência no último trabalho, foque em falar na sua experiência no último trabalho. Mesmo que você tenha tido experiências super legais há 5 anos, se ele perguntou do último, você não precisa trazer isso naquele momento. Se ele der a abertura, você traz depois. Segundo ponto, conheça os valores da empresa que você está entrando. É super legal trazer isso para dentro da entrevista. O recrutador, enfim, olha isso com ótimos olhos e vê que você se preocupou em pesquisar e ver se fazia sentido com você. E por último, comprove as coisas que você está trazendo para o entrevistador ou entrevistadora com aquela técnica que a gente falou no vídeo de como contar a sua história, do STAR. Então, traga fatos e coisas que aconteceram no seu dia a dia para comprovar aquele comentário ou aquela competência que você trouxe. É isso, gente. Nessa trilha de vagas, acho que a gente passou por bastante coisa, bastante conteúdo. Lembrem-se que é um processo que leva tempo, que precisa de constância, que vão acontecer nãos e que vocês precisam treinar. Os momentos que vocês tiverem para ir absorvendo e consolidando esse conteúdo e essas técnicas são super valiosos. Troquem com outras pessoas que estão no mesmo momento que vocês. Troquem com pessoas que já passaram por isso. Então, aproveitem as comunidades, conversa com a gente pode conectar vocês com alunos e alunas que já entraram no mercado de trabalho. Usem disso tudo e eu tenho certeza que o resultado vai ser super positivo. É isso, pessoal. Qualquer coisa, a gente continua sempre à disposição de vocês. Até mais!